Jeremias 18, o verso é 1 até o verso 6, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e vi que estava ele fazendo a sua obra sobre as rodas, e o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão. Então tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a palavra do Senhor dizendo: porventura não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Observe a expressão da maneira como Deus fala com o profeta e a forma como Deus vai impulsionando ele a sair da posição que está, ir para a olaria e ter ali o entendimento do que Deus queria revelar do estado espiritual de Israel e também os seus propósitos dentro da olaria. E a primeira coisa que Deus fala no capítulo 18, do verso 1, que traz para nós uma aplicação nessa manhã, é quando começa dizendo: palavra do Senhor que veio a Jeremias. Olhe para cá. Entender o verso 1 é de suma importância para um posicionamento dentro do propósito. A palavra que ele recebe é a palavra do Senhor. E saber que é a palavra do Senhor me faz se movimentar para o seu propósito. E entender isso aqui é de suma importância para você saber como se posicionar diante da vontade de Deus. A palavra que ele recebe não é palavra de homem. A palavra que ele recebe não é a palavra do governador da época. A palavra que ele recebe não é de uma autoridade humana. A palavra que ele recebe é do Senhor. E entender que é Deus que fala faz com que eu me mova para o seu propósito. Eu preciso ter a convicção que a palavra que eu recebo vem do Senhor, para mudar a minha rota, para mudar os meus caminhos, para determinar as minhas escolhas, para saber para onde ir, para me posicionar de maneira correta. Entender que a palavra que eu recebi, ela vem do Senhor. Por isso, palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te. Repita comigo: levanta-te. Está fraco. 1, 2, 3, vai. Perceba que a expressão levanta-te aqui, ela não está ligada ao seu sentido literal. E eu explico por quê. Deus não quer simplesmente que Jeremias saia da cama, saia de casa e vá à olaria. É óbvio que há esse sentido no texto, mas a expressão levanta-te aqui, ela está ligado a um punho espiritual. Quando Deus fala levanta-te, é o sentido espiritual, é um posicionamento que Deus quer de Jeremias. Da mesma forma como Deus falou com outros profetas, exemplo, Ezequiel. Por muitas das vezes Deus se manifestava e dizia: levanta-te porque eu falarei contigo. E não só com ele, mas com outros profetas. Então a expressão levanta-te é uma expressão que está ligada a um posicionamento. Toda vez que Deus quiser falar conosco e revelar coisas mais profundas para nós, Ele vai exigir de nós um posicionamento.
Deus pode falar aonde Jeremias está? Pode. Deus pode se revelar aonde Jeremias está? Pode. Mas a questão aqui não é poder. A questão aqui é que Deus não quer falar com ele na casa que ele está. O propósito é na olaria. Então eu preciso me posicionar para ouvir a voz de Deus. Aí você vai perceber de muitas pessoas, às vezes, que são ímpias e dizem nunca ter ouvido a voz de Deus ou nunca ter vivido uma experiência com Deus. E muitas vão passar por essa terra e não vão viver essas experiências, porque Deus não fala da forma como queremos. Deus fala de acordo com os seus propósitos. Não é Ele que se move para falar comigo, é eu que me movo para ouvir a sua voz. Eu vou repetir essa frase. Não é Ele que vai se mover para falar comigo, sou eu que me movo para ouvir a sua voz. Se eu quero ouvir a voz de Deus, eu preciso me posicionar para o seu propósito, porque Ele tem um desejo, Ele tem uma vontade, Ele tem algo que Ele quer revelar, que não é de acordo com aquilo que eu quero no momento, mas de acordo com a sua vontade. Estar aqui nessa manhã, ou alguém que parou na internet também para ouvir essa palavra, faz com que você ouça a voz de Deus. Mas se você não estivesse, você não escutaria a voz, porque você se movimentou para um propósito. E se movimentar para ouvir a voz de Deus faz você entender os projetos e planos que Ele tem preparado para você. Levanta-te e desce. Repita comigo, desce. A expressão parece ser contraditória. Deus manda levantar para descer. É meio paradoxal o termo, porque na verdade a expressão desce, além de estar ligada a um sentido literal de descer para a olaria, a expressão também é espiritual, que está conectada à mesma palavra que antecede, que é a palavra levanta-te. Se posiciona e desce. A maioria das vezes que Deus usou a expressão desce na Bíblia, é porque Ele queria trabalhar com um elo de intimidade maior com o ser humano, ou com alguém. Exemplo, Zaqueu subiu na árvore para ver Jesus. Mas quando Jesus chega próximo da árvore, o que Jesus disse? Desce depressa, porque hoje eu pousarei na sua casa. Para ver Jesus, Zaqueu sobe. Mas para ter intimidade com Jesus, Zaqueu desce. Porque Deus não trabalha com ninguém subindo, somente descendo. Eu vou repetir isso. Deus não fala com ninguém que está subindo, mas somente que está descendo. Por isso que o Tiago diz que Ele abate o soberbo, mas Ele exalta o humilde. Faz parte da natureza de Deus aqueles que se humilham diante da tua potente mão. Descer é elo de intimidade, relacionamento. Toda vez que Deus quiser se relacionar com você, Ele vai querer que você desça, que você se humilhe, que você reconheça a dependência dEle, que você reconheça a grandeza dEle, que você reconheça o quanto que você precisa dEle. Você não vai conhecer a Deus subindo, você não vai ter intimidade com Deus se exaltando, é sempre descendo, é sempre se humilhando. Levanta e desce, é intimidade, é relacionamento. Desce à casa do oleiro, porque lá te farei ouvir as minhas palavras. Olha a expressão, lá te farei ouvir as minhas palavras. Deus pode falar aqui onde eu estou, sim ou não? Mas a maneira como Deus fala é lá te farei ouvir as minhas palavras. Não é que Deus não pode falar com você dentro da sua casa. A verdade é que Deus quer que você se posicione para o lugar aonde Ele quer falar. É lá, não é aqui.
E isso não significa que Deus não possa falar aqui. É que Deus quer que eu me movimente para o seu propósito, para a sua voz. Então estar lá é estar submetido à vontade do Pai. Estar lá é o lugar que Deus quer falar. Então precisa entender que por mais que Deus queira falar aqui, e Deus possa falar na sua casa, e Deus possa se revelar a você aonde você está, Ele quer que você saia da sua zona de conforto para que você ouça a sua voz. Deus quer que você saia do lugar que você está para entender quais são os seus propósitos. Aí tem gente que fala assim: se Deus quiser falar comigo, Ele fala onde eu estiver, na minha casa, na minha rua, no meu trabalho. Ele até pode falar, mas a maioria das vezes Ele não vai falar, porque não é Ele que vai se mover para falar com você. É você que tem que se posicionar para ouvir a voz, para entender quais são os seus propósitos. E lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e vi que ele estava fazendo. Repita com vontade: fazendo. Isso aqui é interessante. Por quê? Porque Jeremias não enxergou o oleiro começando a fazer quando ele chega na olaria. Ele percebe que o oleiro já estava fazendo. Eu vou repetir isso aqui. Jeremias não viu o oleiro começando a fazer quando chegou na olaria. Quando ele entra na olaria, ele percebe que o oleiro já estava fazendo. Isso aqui é interessante. Porque Deus não começa a fazer quando eu chego no propósito. Deus começa a fazer quando eu decido obedecer a voz. Não, você não está aqui não, vou repetir isso aqui. Deus não começa a fazer quando eu entro no propósito. Deus começa a fazer quando eu obedeço a voz. Quando você tomou a decisão de obedecer a voz de Deus, quando você tomou a decisão de se posicionar na sua casa, quando você começou a tomar a decisão de ouvir a voz de Deus e de se submeter à sua vontade, Ele começou a fazer. Ele não está fazendo quando você chegou na olaria. Ele não começou a fazer quando você chegou no propósito. Ele começou a fazer quando você decidiu obedecer. Porque a obediência move você para o propósito. Você não percebia, mas Ele já estava fazendo. Você nem sentia, mas Ele já estava fazendo. Você não estava ouvindo, mas Ele já estava fazendo. E quando você entrou na casa, o que você percebeu? É que Ele já estava fazendo. Você não está vendo o que está acontecendo na tua casa. Você não está percebendo o que está acontecendo na sua família. Você não está vendo o que está acontecendo no seu trabalho. Mas por causa da sua obediência, Ele já começou a fazer as suas obras sobre as rodas. E o vaso que Ele fazia era de barro. Para acordar, repita comigo: barro. Quando Ele diz que o vaso era de barro, Ele está revelando a essência daquilo que Ele faz. O vaso que Ele está construindo é de barro. Isso aqui também é interessante. Porque por mais que o vaso tenha uma imagem bonita, e o oleiro construa um barro e faz um vaso lindo dentro da olaria, a essência desse vaso é barro. Eu preciso entender isso aqui. Que a minha essência é barro. Você pode ter conhecimento, você pode ter doutorado, você pode ter pós-doutorado, mas continua sendo barro. Pequeno ou grande, barro. Bonito ou mais ou menos, barro. Inteligente ou ignorante, barro. Canta bem ou não canta nada, barro. Prega bem ou não prega nada, barro. Profeta ou não profeta,
Barro. Com muito dinheiro ou com pouco dinheiro? Barro. Você tem a essência de barro. É por isso que ninguém deve se achar dentro da igreja. É por isso que ninguém deve se achar melhor do que o outro dentro da igreja. Porque a sua essência é de barro. Deus te fez como uma imagem segundo o propósito dele. Mas a sua essência é ser barro. Continua sendo barro. Ainda que cresça nessa vida, tenha muitas conquistas, fale em 8 idiomas, seja inteligentíssimo, a sua vida continua sendo barro. A sua natureza é barro. Veio do barro e para o barro vai voltar. Só quem é barro, dá um glória a Deus dentro dessa igreja. E o vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro. Quem está fazendo o vaso aqui é o oleiro. Quem está moldando o barro é o oleiro. Não é qualquer pessoa. Não é alguém que não tem conhecimento. É um profissional que está acostumado a moldar o barro. E mesmo ele, tendo conhecimento daquilo que faz, e espiritualizando, porque o texto me dá verdade para isso, que é Deus que está moldando Israel, mesmo o barro estando na mão do oleiro, ele se quebra. Isso aqui mexe comigo. Por quê? Porque o fato de eu estar na mão do oleiro não significa que eu não vá quebrar. O vaso quebra. E quebra onde? Na mão do oleiro. Só que eu prefiro estar quebrado na mão de Deus do que inteiro na mão do diabo. Não, vou repetir essa frase. Eu prefiro estar quebrado na mão de Deus do que inteiro na mão do diabo. Eu prefiro estar moído na mão de Deus do que estar tranquilo na mão do diabo. Eu prefiro passar no deserto com Deus do que estar no palácio com o diabo. Eu prefiro estar na crise, na luta, mas com Deus, do que ter muito dinheiro e estar viajando o mundo, mas na mão do diabo. Eu estou quebrado, mas estou na mão de Deus. Eu estou arrebentado, mas estou na mão do oleiro. Eu estou ferido, estou machucado, passando processos, mas continuo na mão do oleiro. E isso faz toda a diferença na história. Porque eu não me quebrei na mão dos homens. Eu não me quebrei na mão de gente. Eu estou quebrado, mas estou na mão do oleiro. E eu sei que estando na mão dele, ele tem poder de reconstruir o meu vaso. Por isso eu não temo se eu estou amassado. Por isso eu não temo os processos. Eu não temo as crises. Eu não temo as aflições. Porque eu sei a mão que está sustentando o meu vaso. Eu sei a mão que está moldando o meu vaso. E ainda que eu quebre e não entenda o que está acontecendo na olaria, eu sei que a mão daquele que me molda está sustentando o meu vaso. Catuca alguém perto de você e diga: é melhor quebrado na mão de Deus. É melhor quebrado, mas na mão de Deus. É melhor na luta, mas com Deus. É melhor na crise, mas com Deus. Eu prefiro comer legume, beber água o resto da minha vida, mas ter intimidade com Deus, do que comer picanha e ficar tomando os vinhos da Babilônia com o diabo. Eu prefiro estar na luta, no deserto com Deus, do que estar no palácio, tendo uma vida de legalia com o diabo. Eu prefiro Deus. Levante a mão para cima que eu quero liberar uma palavra. Levante as duas, quem tem fé, porque hoje é manhã de Deus fortalecer o barro. Você não vai parar, você não vai retroceder. Você está na mão do oleiro e ele sabe como sustentar o teu vaso. Só quem está na mão de Deus, dá um grito de glória a Deus dentro dessa casa.
Eu estou quebrado, mas estou na mão do oleiro. Eu estou quebrado, mas estou na mão de Deus. Eu estou amassado, mas continuo na mão daquele que me protege, que me guarda, que me preserva. Eu estou moído, mas eu estou na mão de Deus. Eu estou machucado, mas eu estou debaixo da mão do oleiro. Eu estou ferido, mas não saí do propósito, da direção de Deus. Não saia do lugar que Deus te colocou. Não saia da olaria. Continua na direção de Deus. Quebrado, ferido, machucado, sem entender, mas debaixo do propósito do oleiro. E o vaso se quebra. E se quebra na mão do oleiro. Então tornou a fazer dele outro vaso. Olha para cá. Isso aqui é lindo. Porque se eu quebro na mão dos homens, os homens pegam o meu vaso e jogam fora. Porque os homens são assim. Os homens te avaliam pelaquilo que você tem ou pelaquilo que você faz. Você vale para a sociedade enquanto você tem algum benefício para gerar a ela. Quando você não tem mais utilidade, você se torna uma pessoa descartável. Então, vaso quebrado, joga fora. Só que eu dou glória a Deus por esse oleiro. Porque esse oleiro não joga fora o vaso. O texto está dizendo para nós que ele torna a fazer dele outro vaso. Ele reconstrói o vaso. Ele não descarta, ele não joga fora. Ele não usa os seus sentimentos, ele não brinca com o teu coração. Ele não vive uma vida de aparência. Ele reconstrói o barro. Então não importa quantas vezes você caiu. Não importa quantas vezes você quebrou. Não importa se você está aqui machucado, ferido, porque os processos da vida estão te amassando. O que importa é que você está na mão de um Deus que reconstrói a tua vida, que te faz viver um recomeço, que te faz viver um novo tempo. Não importa se você quebrou, não importa se você está machucado, não importa se as pessoas não te dão valor, não importa se você está ferido, não importa se você perdeu a esperança. O que importa é o Deus que está aqui nessa manhã, que pega o barro, faz um vaso novo, renova as tuas forças, restaura a tua vida sentimental, te dá um casamento, te dá uma família, abençoa a tua vida financeira, abre porta onde não tem porta. Ainda que os homens te julguem pela aparência, o oleiro te ama pelaquilo que você é. Quem concorda, dá outro glória para não perder o costume dentro dessa casa. Ele torna a fazer um vaso novo, conforme parece bem aos seus olhos. Perceba, não é o vaso que escolhe o tipo de vaso que ele quer ser. O texto diz que o oleiro faz o vaso de acordo com os seus olhos. Não é você que determina o que vai ser. É o oleiro que faz você de acordo com seus olhos. Você não tem a aparência que queria ter quando nasceu. Você não nasceu com a cor de cabelo que queria. Você não nasceu com a pele que queria. Não, você nasceu desta forma e não pôde escolher, porque é o Senhor que te escolhe. João 15,16 diz: não foi vós que escolheste a mim, mas eu que escolhi a vós. É Ele que me escolhe. Eu não determino o tipo de vaso que eu sou. É Deus que me escolhe de acordo com o seu propósito. Uns vasos vão pregar, outros vasos vão cantar, outros serão empresários, outros serão professores, outros vasos o Senhor escolheu para cuidar da beleza, para cuidar da saúde. É o Senhor que determina o tipo de vaso que você vai ser, de acordo com os seus olhos. Ele faz o vaso. E eis como barro na mão do oleiro é Israel na minha mão. Isso aqui é interessante também, porque existe um processo para que o barro se transforme em vaso. A primeira coisa que o oleiro faz quando ele pega o barro é amassar o barro. Ele escolhe o barro e ele amassa o barro. Ele começa a amassar o barro. Ele vai amassando o barro. Por que ele amassa o barro?
Porque o oleiro sabe que o barro precisa entrar na roda. E na roda ele vai moldar o barro. Porém, para que o barro seja colocado na roda, ele tem que estar no tamanho ideal que o oleiro quer para entrar na roda. Então ele amassa o barro. E talvez você não esteja entendendo isso. Por que Deus está te amassando? Talvez você está reclamando com o oleiro. Por que esse ano eu estou sendo tão amassado? Por que eu estou sofrendo tanto? Será que o oleiro não quer o meu bem? Quando na verdade ele está amassando você para te levar para o próximo nível. Não vou repetir isso aqui. Ele está amassando você para te levar para o próximo nível. Porque o tamanho que você está não está preparado para entrar na roda. Então ele amassa. Ele vai apertando o barro para que você esteja pronto para viver o tempo das rodas. Deus não permite o mal porque Ele quer te fazer mal. Deus permite o mal para te fazer bem. E, irmão, você precisa entender como é a cabeça de Deus. Maior para Deus não é quem cresce, é quem desce. Feliz para Deus não é quem está sorrindo, é quem está chorando. Dá para entender um pouco a matemática de Deus. Deus está amassando porque Ele quer te exaltar. Toda vez que Deus resolve te amassar, toda vez que Deus resolve te humilhar, toda vez que Deus permite dificuldades, toda vez que Deus permite crises, é porque Ele tem algo maior preparado para você, que os teus olhos não estão vendo, que os seus ouvidos ainda não ouviram, mas te prepara, porque depois desse processo, você vai viver um novo tempo sobre a tua vida. Levanta a mão quem tem fé, quem é barro na mão do oleiro, te prepare para viver um vaso lindo na presença dele. Deus tem um novo nível preparado para você. Deus tem um novo tempo preparado para a tua casa. Ainda esse ano, aquilo que os seus olhos não viram, seus ouvidos não ouviram, o que não chegou ao coração do homem, é o que Deus está preparando para aqueles que o amam. Quem recebe, solta o grito de glória a Deus dentro dessa casa. Empresta a tua boca para Jesus e diga para alguém: nós somos barros na mão do oleiro. Diga: eu sei, você está quebrado. Diga: está machucado. Diga: mas é melhor quebrado na mão de Deus, ferido na mão de Deus, do que inteiro na mão do diabo. Diga: fica firme. Diga: porque Deus tem coisa nova para fazer na tua vida. Quem acredita, solta o glória dentro desta casa. Quem recebe da glória, se é para Jesus, pode aplaudir melhor. Você não está aplaudindo pregador nem pastor de igreja. Você está aplaudindo quem merece a glória, quem merece a adoração. Enquanto a igreja bate palma, Deus está renovando as tuas forças. Enquanto a igreja bate palma, tem cadeia sendo quebrada na tua vida. Enquanto a IBB bate palma, Deus está fortalecendo o barro. Enquanto a igreja bate palma, Deus está preparando um outro nível, um nível maior, um nível de honra, um nível de exaltação. Deixa o oleiro te tratar, deixa o oleiro te moldar, deixa o oleiro te preparar. Tem coisa grande sendo preparada para você esse ano. Quem acredita, faz aquele barulho que o diabo não gosta. Fica de pé comigo, por favor. Olhe para alguém perto de você e diga: a gente está na mão de Deus. E não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da tua voz. E não há doenças, nem culpa que fiquem de pé diante. Levante as mãos para cima. E a tempestade se
se acalma na voz daquele que tudo criou, e pôs tua palavra, é pura, é escudo para os que nele crê. Não há ferro. Você pode declarar isso bem forte. Nem pó. Enquanto você está adorando, Deus está renovando o barro, Deus está fortalecendo as tuas forças, Deus está te dando estrutura. E não há doença nem culpa que fiquem de pé diante. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, é escudo para os que... Levante a mão para cima. Só e bebê canta. Não há ferrolho. Só igreja. Nem pó. Senhor, eu te entrego o teu povo em tuas mãos, e que verdadeiramente se cumpra cada palavra que foi dita em cima desse altar. Que o Senhor fortaleça o barro, para que ele fique firme na roda e seja moldado de acordo com o seu propósito. Que o teu povo viva uma semana sobrenatural, que o teu povo viva uma semana de propósitos, e que coisas maiores se revelem e se manifestem sobre a vida do teu povo ainda esses dias, no nome de Jesus. Levante a mão mais alto que você pode, grita comigo, diga: Deus, eu recebo a sua palavra e saio daqui ouvindo a sua voz, como um vaso na mão do oleiro, assim sou eu na sua mão. Diga: Deus, eu recebo a sua palavra, estou decidido obedecer a sua voz. Se é verdade, aplauda acima da tua cabeça bem forte. Deus abençoe a tua vida. Vá com Deus. Não há ferrolho